Olá, gente, tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, essa semana, tá? Eu vou fazer uma revisão com vocês da atividade de estatística 7 e da atividade 8, tá? Tiveram algumas dúvidas, o pessoal teve algumas dúvidas, entraram em contato comigo, eu respondi, mas eu resolvi fazer essa revisão, tá? Para não haver prejuízo para ninguém. E também para ficar bem claro para o pessoal aí, tá? A gente, na semana que vem, eu acho que eu vou fazer mais uma leva de revisão, tá? Essa semana vai ser uma revisão que vocês vão entrar nas atividades que vocês já entregaram, vocês podem dar uma olhada lá depois de assistir esse vídeo, tá? Podem dar uma olhada lá, o que vocês erraram, vocês vão poder editar as respostas de vocês, mesmo que já tenham entregado a atividade, tá? E aí vocês vão poder editar, depois cliquem em enviar e aí depois voltem na atividade dessa de revisão e marquem ela como concluída, tá, gente? Então, assim, ó, tô dando essa oportunidade pro pessoal ver onde é que errou, para tirar dúvidas, tá? Podem me mandar um e-mail, tá? Com o título dúvida lá pro e-mail que tá listado na atividade, tá? Nessa atividade que eu tô mandando para vocês, tá? Mas demais é isso, tá? Então, vamos lá. Atividade estatística 7. Essa é uma atividade teórica e a atividade estatística 8 é uma atividade mais prática, tá? Então vamos lá. Falando então sobre distribuição de frequência, tá? A primeira questão eu coloquei assim, ó. O que é uma distribuição de frequência? Então aí eu coloquei a alternativa, tá? Que é o tipo de tabela que condensa, que une, né? E que resume uma coleção de dados conforme as frequências, tá? Que é o que? A repetição de seus valores, tá? Segunda questão. O que é tabela primitiva, tá? De dados brutos, tá? É uma tabela ou relação de elementos que não foram numericamente organizados. Então, o primitivo é o que não foi organizado, porque o rol da terceira questão aqui é a distribuição obtida após a ordenação de dados, e essa ordenação é uma ordenação crescente, tá, gente? Vamos lá. Quarta questão. Distribuição de frequência com intervalos de classe é... Tá? É quando organizamos a distribuição em classes, tá? Visando facilitar a compreensão de distribuições com um número elevado de amostras, tá certo, gente? Então, assim, ó, a gente tende a facilitar, quando a gente faz essa distribuição de frequências com intervalo de classe, é para a gente condensar os números com uma quantidade grande de amostra que a gente possa ver numa tabelinha, tá? Mais tarde a gente vai ver ali, eu vou corrigir com vocês os exercícios práticos, as tabelinhas que eu montei, tá? Para vocês verem como é que fica, tá? 5. O que é classe? Tá? A classe, então, são os intervalos de variação dos números dentro de uma distribuição. Ela é simbolizada por I, tá? É a letra I, e o número total de classes é simbolizado por K, certo, gente? A gente tem lá nas fórmulas lá. Sexta questão. O que é amplitude total? Gente, o pessoal está confundindo muito o que é amplitude amostral, ou amplitude da amostra, e amplitude total. São duas coisas diferentes, tá? Aqui ele pergunta o que é amplitude total. É a diferença entre o limite superior da última classe, isso é o maior número aceito na última classe, e o menor número aceito na primeira classe, certo, gente? Depois eu vou mostrar para vocês lá na tabela, tá? Em uma tabela de distribuição de frequências por classe. Eu vou mostrar para vocês na tabela que a gente tem ali nos exercícios, tá certo? A função... Opa, peraí. Entrou uma função aqui de juro composto, só um pouquinho que isso aqui não está certo. Agora sim está arrumado, tá? Então, o que é amplitude amostral, tá? É a diferença entre o maior valor e o menor valor do conjunto de dados da amostra, tá, gente? Aí sim a gente vai olhar no rol de dados, nas amostras, a gente vai pegar o maior valor da amostra, tá? Daqueles dados que eu forneço para vocês, e subtrair o menor valor. Aí a gente calcula a amplitude amostral. Também vou mostrar para vocês depois ali na tabela. 8. O que é intervalo de classe? É o tamanho da classe. Então, um intervalo, tá? É o espaço, né? Que tem uma classe. Isso é o tamanho da classe. O número que é o número mínimo que ela aceita e vai aceitando números até o número máximo estipulado, tá? 9. Quando calculamos o K, o que devemos fazer com o resultado que não dá um número inteiro, tá? Então é o seguinte, ó, assim, ó, geralmente eles não dão um número inteiro, nem o K, nem o H, tá, gente? Só que assim, ó, cada um tem um método para calcular.
Quando a gente vai calcular o K, tá? A gente deve, e não dar um número inteiro, a gente deve arredondar o número resultante para o inteiro mais próximo. 2,2, por exemplo, a gente arredonda para 2, certo? Se fosse 2,9, arredondava para 3, certo? A gente faz aqui o arredondamento normal, de 0 a 4, o inteiro inferior, de 5 a 9, o inteiro posterior, tá? O inteiro superior, ok? Na questão 10, eu pergunto a mesma coisa, mas para o H, tá? Então, quando a gente está calculando o H, o que a gente deve fazer quando ele não dá um número inteiro, quando dá um número quebrado? Aí o H ele tem uma coisa que é diferente dos outros, que é o seguinte, se dá 2,2, por exemplo, a gente já arredonda direto para 3. Ah, mas aqui não estaria de 0 a 4, e aí eu arredondaria normalmente para 2, né? Sim, normalmente sim, mas o H ele é especial, e nesse caso a gente tem que fazer sempre, se der 2,1, arredonda para 3. Se der 2,05, arredonda para 3. Se der 2,9, arredonda para 3. O K sempre assim, certo, gente? Não, sempre para o inteiro imediatamente superior, tá ok? 11ª questão. Quando a classe é representada por de 10 traço, aí pontinhos até 15, significa que, aí eu coloquei aqui a alternativa correta, que é a classe compreende números que vão de 10 até 14,99999, tá? Indefinidamente. Até posso botar aqui os dois tracinhos, os 3 tracinhos aqui, que é reticências, tá? Que indica que mas é o seguinte, ó. Então, essa classe, ela junta números de 10 até quase 15, mas não compreende 15, porque senão ia ter bem aqui assim, ó, um mesmo traço, certo? Compreendendo de 10 até 15. Mas como não tem o traço, ele vai de 10 até quase 15, isso é, de 10 até 14,999, se a gente tiver números quebrados, se não, é de 10 até 14. Certo, gente? E o pessoal confundiu bastante isso, principalmente na hora de montar as tabelinhas, tá? Eu vou mostrar para vocês também ali na prática. E a 12ª questão da teórica, tá? Ao iniciarmos a tabela, a primeira classe começa, tá? Que é a primeira classe começa, qual é o limite inferior, né? Ela começa com o menor número dos dados da distribuição, gente. Então, o limite inferior é o menor dado da distribuição. Vamos dar uma olhada, então, agora, tá? Na parte prática, que é a atividade de estatística 8. Então, aqui, na primeira questão, tá? Dada a distribuição apresentada, a gente vai calcular os valores da amplitude amostral, do K, o H, a amplitude total e a frequência da última classe, certo? Então, vamos dar uma olhadinha. Aqui, então, é o valor. Primeira coisa que eu vou dizer para vocês, ó. Aqui é o menor número e aqui é o maior número. Eu já entreguei os números para vocês em ordem, para não fazer vocês ficar colocando os números em ordem e aí dar margem para erro por uma coisa que não tem muita relevância. Vocês sabem botar os números em ordem, por isso eu já dei os números em ordem para facilitar a vida de vocês. Então é o seguinte, eu tenho o 10, que é o menor número. Então a minha primeira classe vai começar com 10. Certo? Não significa que minha última termine com 26, não, aí não é isso. Mas a primeira classe, o limite inferior da primeira classe é o número menor da amostra. Esses aqui, gente, são os dados da amostra que a gente diz, certo? Outra coisa, amplitude amostral. Amplitude amostral é o maior valor da amostra, a amostral, né? Menos o menor valor da amostra. Então, 26 menos 10, 16. Então, a amplitude amostral aqui é 16, certo? Ó, vamos calcular o K. O K, então, a fórmula é K igual a 1 mais 3,3 vezes o logaritmo de N. N é o quê? N é a quantidade de valores, tá? A quantidade de números, tá? De ocorrências que existem na minha amostra. Vamos contar. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 colunas por 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 24 números, certo? Então, o nosso log aqui é de 24. E aí, nós vamos resolver a conta. Primeira coisa, nós vamos tirar o logaritmo de 24, dá 1,3802. Segunda coisa, olhem a ordem de resolução da expressão, tá, gente? Primeiro tira o logaritmo, depois multiplica por 3,3 e depois, por último, soma o 1. Aí a gente tem aqui, ó, K é 5,55466, tá? Aí aqui eu coloquei ainda, ó, arredonda para o inteiro mais próximo. Bom, como esse número está de 5 a 9, arredonda então para 6. Então o K deu 6. O H, certo, gente? O H é o quê? O H é o tamanho
da classe. A gente nem começou a fazer a tabela ainda, mas a gente já tem que saber o tamanho da classe. Então, o H é a amplitude amostral, 16, dividido pelo K, que é 6. 16 por 6 dá 2,6667. Eu arredondei aqui a quinta casa, que eram 6, né, para 4 casas, 6667 ficou. Então, gente, esse H... Se tivesse dado 2,1, eu ia arredondar para 3. Por quê? Porque ele sempre arredonda para o próximo inteiro, certo, gente? E mesmo que tenha dado um número 2 baixo, que a gente diz aqui, que ele está entre 0 e 4, não importa. Nesse caso, o H é especial, tá? Somente na estatística, tá, gente? O H é especial e a gente sempre arredonda ele para o inteiro superior. Então, se tivesse dado 2,1, arredondava para 3. Nesse caso, deu 2,6, então a gente arredonda para 3 da mesma forma, tá certo? E a amplitude total, gente, que é o K vezes o H. 6 vezes 3, 18. Aí, alguns disseram, professor, a amplitude amostral sempre tem que ser menor que a amplitude total? Não, as duas podem ser até iguais, certo? Mas a amplitude amostral nunca pode ser maior do que a amplitude total. Por quê, gente? Eu vou explicar para vocês. A primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é a amplitude total é a amplitude da nossa distribuição de frequências. Dentro da distribuição de frequências tem que ter toda a minha amostra representada. Se eu tiver uma amplitude menor do que a amplitude da amostra, como é que eu vou colocar todos esses números aqui dentro? Não vou conseguir. Por isso, a amplitude total tem que ser, no mínimo, igual à amplitude amostral, ou maior, certo? Então, a amplitude total sempre tem que ser igual ou maior que a amplitude amostral. De preferência maior, porque a gente trabalha com uma certa folga, ok? Por isso, inclusive, que a gente arredonda o H para cima, certo? Para ter uma certa folga. Se a gente não arredondasse para cima, a gente ia entrar justinho dentro da amplitude amostral e aí ia ficar ruim, porque muitas vezes ele não fica uma distribuição interessante. A gente consegue, então, trabalhando com uma folga maior, a gente consegue dar uma organizada melhor nos números. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos montar, tá? Aqui eu já coloquei montado, mas vamos acompanhar o raciocínio. Então tá. Então é o seguinte. Primeira coisa, tá? O K é o número de classes. Eu tenho 6, então eu tenho que colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu sei que eu tenho 6 linhas. Depois, o H é o tamanho da minha classe, certo? Então, como eu vou começar? Bom, quando eu falei para vocês, a primeira classe começa com o quê? Com o menor número, certo? Ele termina com o final da classe. Então, é 10 mais 3, 13. Então, ela começa com 10, que é o menor número da minha amostra, e eu somo ao menor número da minha amostra o H. Porque o que aconteceu? Muitas pessoas confundiram, gente. Muitos colegas aí confundiram. Sempre estavam somando 3, 3, 3, 3. Se o H desse 4, somava 3. Não, gente. Aí soma 4. Se o H dá 4, soma 4. Se o H dá 3, soma 3. Teve aqui na última questão, o H dava 9, eles estavam somando 3. Não. Tem que somar ao número inferior aqui, o menor número, tá? O valor do H, não é 3. Pode ser coincidência que tenha dado 3 em mais exercícios, mas não, tem que somar o valor do H. O 3 é porque deu coincidência de o H ter dado 3 em alguns exercícios, e o pessoal se confundiu, certo, gente? Então, 10 mais 3, 13. Mas olhem, gente, que eu repeti o 13 aqui. Por quê? Olhem, lembrem do conceito que eu expliquei para vocês antes? Ó, ele está fechado aqui, então significa que ele compreende o 10. Mas aqui ele não está fechado, então significa que ele não compreende o 13. Ele vai a 12,99999, mas não chega em 13. Então, para compreender o 13, eu tenho que repetir ele aqui embaixo com ele fechado. Aí sim eu compreendo o número 13. E aí eu vou fazer 13 mais 3, 16. 16 mais 3, 19. 19 mais 3, 22. 22 mais 3, 25. 25 mais 3, 28. E assim indefinidamente? Não. Assim até eu chegar na sexta classe, porque são 6 classes. Ó, o número K aqui representa o número de classe. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes. Então, eu sei que eu começo com 10 e termino com 28, sempre somando de 3 em 3, ok? Mas vamos pensar o seguinte. 28 menos 10... não dá os 18 da amplitude total? Dá. E é essa conferência que vocês podem fazer. O limite superior da última classe,
certo? Tem que ser subtraído do limite inferior da primeira classe, tem que ser igual à amplitude total, gente. Por isso que esse valor aqui menos esse tem que ser um valor de amplitude total, porque todos esses números aqui têm que estar dispostos dentro desses limites aqui. Entendeu? Então, o menor número que eu poderia ter aqui seria de 10, tá? Até 26. Por quê? Porque senão ia faltar um espaço, ia faltar... Se eu tivesse botado até 25, não ia conseguir colocar esse aqui na última classe, se tivesse 25 aqui. Então, por isso que a gente tem que ter sempre o valor da amplitude total igual à amplitude amostral ou maior, certo, gente? Então, tá aqui. Essa é a primeira questão. Agora, só para finalizar essa primeira questão, vamos ver a frequência, tá, gente? Então, é o seguinte, a frequência de 10 até quase 13, certo? Então, nós temos aqui 1, 2, 3. Conta o 14? Não. Então, bota aqui, frequência 3. De 13 até quase 16. Temos 1, 2, 3. Conta o 16 aqui? Não, é até quase 16, mas não 16. Então, nós temos 3 aqui também. De 16 até quase 19, tá? Então, ó, 1, 2, 3. Conta o 19? Não, tá? Então, 1, 2, 3, 4. São 2, 16 e 2, 18, tá? Então, são 4 aqui, tá? De 19 a quase 22, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Conta o... Não conta o 22, até quase 22, certo? Ou se vocês não têm medo de confundir, pensa assim, ó, de 10 a 12, de 13 a 15. Só que é o seguinte, ó, quando a gente tem número inteiro, a gente consegue pensar assim, mas se a gente não tem número inteiro, aí fica difícil. A gente tem número quebrado, então é melhor pensar quase 13, sempre quando for chegar no 13 já não conta ele, tá ok? E assim, gente, o que a gente vai fazer, ó? De 22 a 25, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5 aqui. E aí, de 25 até quase 28, ó, na verdade não é quase 28, é 28 fechado, ó. Tá vendo que na última classe eu coloquei um palitinho aqui para fechar? Então, de 25 até 28 fechado, tá? Eu tenho apenas um, que é a frequência aqui, 1. Se eu somar esses aqui, eu tenho que ter o mesmo número do N, gente, que é o mesmo número de valores aqui dispostos na tabela, para conferir até se não tem nenhum número que está aqui que não esteja sendo contabilizado aqui. A gente até pode fazer isso como uma conferência. Então, o número 24 aqui tem que ser, tá? O número de soma de frequências tem que ser o mesmo número do N aqui, que é o mesmo número de amostras apresentadas nessa tabela. Tá certo, gente? Vamos passar para o segundo exercício agora. Tem uma tabela maior, tá? Vamos lá. 92, maior número, menos 70, menor número, amplitude amostral, 22, certo? O K, tá? O log de 28, porque nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vezes 1, 2, 3, 4. 7 vezes 4, 28. Então, eu tenho 28 números aqui. Então, eu já sei que a minha frequência somada, a somatória das minhas frequências, tem que dar 28 aqui. Então, eu já sei que o logaritmo de 28 deu esse valor. Multipliquei ele por 3,3, deu 4,77, tá? 78, né? E aí, somando 1, 5,78, vamos arredondar para 6. Esse aqui é o critério de arredondamento normal, certo? Vamos lá, amplitude amostral dividido por K é igual ao H. O H é igual a amplitude amostral dividido por K. 22 por 6 dá um número quebrado, 3,6667. O que eu vou fazer? Eu vou arredondar sempre o H, aquele caso especial, vou arredondar para o inteiro superior, o próximo inteiro, que seria 4. E aqui, então, a amplitude total, que é o 6 do K, vezes o 4 do H, vai ter 24, certo? Então, ó, amplitude amostral 22, amplitude total 24. Fechou? Fechou. Vamos lá. Agora eu vou começar a montar a minha tabela. Qual o número que eu começo? 70. Então, a primeira classe eu vou botar 70. Quantos números eu vou somar aos 70? 4 é o tamanho da classe. Então, de 70 a 74, 74, 78, 78, 82, 82, 86, 86, 90 e 90, 94 fechadinho aqui, ok? Fizemos isso durante quantas classes? 6 classes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Aí o que eu fiz? Fui colocando de 70 até quase 74. Temos 1, 2, 3, não conta esse aqui. Então, frequência 3. 74 até quase 78. 1, 2, não tem esse aqui. Então, é só 2. Olha só como essa classe aqui, ó, é uma classe bem
com uma frequência bem grande, de 78 até quase 82. Ó. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Não conta 82, porque é até quase 82, mas não chega no 82. E aqui depois, 6, 13 e 4 nas frequências finais, tá, gente? Tá certo, gente? Aí a frequência da última classe foi 4, ó, de 90 até quase 94. Então, nós temos 1, 2, 3, 4. Até quase 94 não, nesse caso aqui, como está fechado aqui, é até 94. Se tivesse 94 aqui, eu contaria para botar aqui, porque todos os números aqui dispostos nessa tabela tem que estar aqui contabilizados na frequência, não pode faltar nenhum, certo, gente? Vamos para a terceira questão. Dada a distribuição na figura apresentada, tá? Vamos calcular a mesma coisa do que nas anteriores. Vamos lá. A tabela está aqui. Eu já vou fazer 18 menos 2, 16. Amplitude amostral. Aqui é a amostra, né, gente? A amplitude da amostra é 18 menos 2, 16. Ok? Bom, eu tenho quantos aqui? Temos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 5, 20. Então, eu tenho 20 números aqui. Logaritmo de 20, 1,30. Vezes 3,3, 4,2933, mais 1, 5,29, tá? Que é o que eu arredondei. 5,29, eu arredondo o critério normal, é 5, certo? Então, são 5 classes. Vamos dar uma olhada no H aqui. O H, então, é a amplitude amostral, 16 dividido por 5, dá 3,2. Tá vendo que aqui, pelo arredondamento normal, eu arredondaria para 3. Só que, como o H é especial, arredonda sempre para o próximo inteiro, eu vou arredondar, então, para 4. Então, H deu 4. Amplitude total é 4 vezes 5, 20. Ah, professor, a amplitude total ficou bem maior, ou em alguma coisa maior do que a amplitude amostral. Não tem problema, gente. Só não pode ser o inverso. As duas podem ser até iguais, mas a amplitude total pode ser igual à amostral, mas nunca menor. Sempre maior. Ok, gente? Então, vamos lá. Temos aqui 5 classes, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente já sabe que vão ser 5 linhas. Vamos lá, qual é o menor número? 2. 2 mais 4, 6. Então, 2, 6, 6, 10, 10, 14, 14, 18, 18, 22. 22 menos 2, 20. Fechou a conta aqui. Vamos olhar aqui no anterior, ó. 94 menos 70 não dá 24? Dá. Então, aqui também dá para conferir isso aí. Então, vamos lá. De 2 até quase 6, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui já é 7, então, tá? Então, a frequência foi 8. E a gente vai olhando e anotando, certo? Frequência da última classe que pede a questão é 1. Total deu 20, somando isso aqui deu 20, que é o mesmo número, tá? Que é o N aqui, ó, é o mesmo número de valores da minha amostra. Certo, gente? Vamos para a última questão. Aqui está a tabela de dados, vamos começando. 160 menos 110, 50. Então, a amplitude amostral aqui já é 50. Quantos números eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 7 vezes 5, 35. Então, aqui o meu N, o meu número de amostras, tá? É N, 35. Então, logaritmo de 35, 1,5441 vezes 3,3, 5,0955, mais 1, arredondando deu 6,1. Vamos arredondar para 6, porque esse aqui é o critério de arredondamento normal, por inteiro mais próximo, certo? Vamos calcular o H. Amplitude amostral, que é 50 dividido pelo K, que é 6, tá? Dá 8,33. No arredondamento normal, nós arredondaríamos esse número para 8, mas como o H sempre arredonda para o próximo inteiro, tá? Sempre para cima que a gente arredonda, então 8,3 vira 9. Aí o pessoal estava fazendo o quê? Estava pegando o 110 e somando 3. Não, gente, a gente tem que pegar o 110 e somar 9 aqui na primeira classe, ó. O pessoal estava confundindo sempre, ó. Aqui eu tinha 4, eu não somei o 4 ao 2 para dar 6 aqui? Sim, eu peguei o menor número, somei 4 e aí deu 6. Peguei o 6, somei mais 4, deu 10 e assim sucessivamente. Aqui é a mesma coisa, só que com 9. Peguei 110 mais 9, 119. 119 mais 9, 128. 128 mais 9, 137. 137 mais 9, 146, mais 9, 155, mais 9, 164. Certo, gente? Aí eu vou fazer 164 menos 110 não dá 54? Deu.
Então, fechou e eu sei que a minha quantidade de classes está certa e a minha amplitude total está fechando, tá? Isso é, o limite inferior, o limite superior, o superior menos o inferior, eu fecho a amplitude total. Então, tá ok. Eu sei que a minha amostra aqui vai caber aqui dentro do meu intervalo de classes. Vamos lá. 110 até quase 119. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, não conto 119, tá? Então, frequência 9. E assim eu fiz a frequência na última classe, que é o que a questão pede. 4, né? A questão pede a amplitude amostral, o K, o H, a amplitude total e a frequência da última classe. Ó, tá? Essa aqui é a última classe, tá, gente? Tá? A última classe é a frequência de 155 até 164. Vamos lá. 155 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Fechou. Certo? 7 vezes 5 não dá 35, que é o N? Sim, olha a frequência aqui total, somatória das frequências. Não deu 35? Deu. Então, a questão está certa. Certo, gente? Então, nós ficamos por aqui hoje, certo? Agradeço vocês e eu quero que vocês façam o seguinte. Agora, vocês peguem, vão lá nas atividades que vocês já concluíram, que vocês já enviaram, vocês conseguem editar elas, tá? Entrem, editem, tá? Verifiquem se vocês responderam as questões certas. Se não responderam, é a oportunidade de vocês arrumar lá o que vocês fizeram, tá? Para vocês verem onde vocês erraram. Semana que vem a gente continua com a revisão. Eu vou passar mais um vídeo de revisão e junto mais uns exercícios. Essa semana é só para vocês olharem o que vocês já fizeram. Não esqueçam de depois de editar as respostas que vocês já fizeram das atividades anteriores, vocês cliquem em enviar e não esqueçam de marcar a atividade dessa semana como concluída, tá, gente? Porque senão ela vai ficar em aberto, tá ok? Então, um abraço para vocês, até a próxima semana. Tchau, tchau.